Oi gente, tudo bem com vocês? Vim fazer um vídeo hoje a respeito de um livro que eu tava mexendo nas minhas coisas, aí eu consegui encontrar. É um livro, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar dele. É só abrir uma aspas assim, eu não terminei com o livro do Momento de Fé, de Mulheres Histórias. Eu vou ler, ainda tem algumas histórias ainda para serem lidas, mas é porque eu vim falando, né, que eu ia dar dicas, o canal para dar dicas sobre livros, afinal o nome é Entre Caixas e Livros. Então eu vim falar sobre um livro que eu já tenho um tempo, mas eu não terminei ele de ler todo, né, mas essas noites passadas eu peguei ele para ler alguns parágrafos, né? E o livro é esse aqui, gente, ó. Pais Brilhantes, dá pra ver? Pais Brilhantes, Professores Fascinantes de Augusto Cury. Eu comprei esse livro, eu acho que eu nem tava nem grávida da minha filha. Acho que eu tenho aqui a data, anotação, assim. Acho que foi em 2010, eu não lembro exatamente. Então eu vou ler, ou não vou ler o livro, eu vou, conforme for passando, assim, eu vou ler, eu vou citar acho que o mais, assim, que me chamou a atenção. E tem no prefácio do livro, do próprio Augusto Cury que fez o prefácio, que é assim, né? No caso, antes de ler, eu vou ler o que tá atrás dele para vocês verem que tanto serve para pais como para professores, né? Todos, eu vou ler para vocês verem. Os pais e os professores lutam pelo mesmo sonho: tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábios, mas jamais estiveram tão perdidos na árdua tarefa de educar. Apresentarei aqui ferramentas para promover a formação de pensadores, educar a emoção, expandir os horizontes da inteligência e produzir qualidades de vida. Estes são alguns dos temas fundamentais que você encontrará neste livro, que são 4 temas: os 7 hábitos dos pais brilhantes, os 7 hábitos dos professores fascinantes, os 7 pecados capitais dos educadores, as 10 técnicas pedagógicas que podem revolucionar a sala de aula e da casa. Aí ele vem dizendo: não escreva para heróis, mas para pessoas que sabem que educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro, mesmo que os jogos nos decepcionem no presente. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Augusto Cury. Para quem não sabe, ele além de ser escritor, ele é um psiquiatra, né? A gente vem dizendo, geralmente vem dizendo aqui as informações do escritor. Engraçado que esse não veio. Ele é do mesmo autor de Você é Insubstituível. Eu vou procurar para ler, porque eu já ouvi falar muito bem desse livro, né? Não sei do que se trata esse outro livro, de Você é Insubstituível, mas eu vou procurar. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu comprei em lojas americanas, veio muito dessa editora que é muito legal. Aquele livro do Mateus, não me lembro o nome agora dele, mas não deu branco do nome do livro. Eu até falei sobre ele em uns vídeos anteriores, não lembro qual também. Andrews Mateus, alguma coisa assim, não lembro. É também da mesma editora. Então vamos lá. O prefácio dele que ele vem dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu até cheguei a postar no Face e no blog não postei não. Mas vamos lá. Educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas. Educar é ter esperança no futuro, mesmo que os jovens nos decepcionem no presente. Educar é semear com sabedoria
e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro que procura os tesouros do coração. Muito legal, né? Se você for analisar, é só um parágrafozinho e você te extrai daqui grandes coisas para você raciocinar, para você pensar. Ele está na página 8 do prefácio, Augusto Cury. Uma outra coisa também que eu achei muito legal, que faz a gente raciocinar, a gente prestar atenção, porque os livros, eles têm, eu acredito que eles têm esse objetivo, de fazer a gente pensar, refletir, dependendo do assunto, no que ele está querendo dizer pra gente. Então, eu vou ser breve, para não ser muito extensa, eu vou ler esse aqui também, que eu achei muito legal. E, gente, abre os ouvidos, principalmente os ouvidos do coração, para vocês prestarem atenção, vocês sentirem o que ele está querendo dizer, tá bom? Vamos lá. O nome do caso, o título, né? Estamos informando e não formando. Não estamos educando a emoção nem estimulando o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, tais como contemplar o belo, pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, gerenciar os pensamentos, ter espírito empreendedor. Estamos informando os jovens e não formando sua personalidade. Tá vendo? A gente está informando. E outra também, vou ser breve, bem pequenininho, que é respeito para os professores. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Muito bacana, gente. É um livro ótimo para quem é professor e mesmo para quem não é, quem é pai, padrinho, madrinha, que lida com criança, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tudo. É indicado super, super, super. Então fica aqui, vamos refletir nisso aqui, que a gente nós estamos informando e não formando as nossas crianças, né? Então vamos focar nisso. Estamos informando os jovens e não formando sua personalidade. Ele fala aqui, né, coisas simples de estimular o desenvolvimento, né, da inteligência, contemplar o belo. As crianças hoje em dia não sabem o que é isso. Pensar antes de reagir, ou seja, pensar antes de você tomar uma atitude. Uma criança já bate nela e ela já vai de imediato, já dá um tapa. Ou seja, se pensar antes de reagir, você vai pensar antes de você tomar uma atitude. Expor as ideias e não impor. Hoje em dia há muito essa falta de diálogo, né? De não respeitar o espaço do próximo, do outro. Então, ele é muito bacana esse livro, gente. Comprem, eu tenho ele, já tá até de orelhinha aqui, ó. Mas é um ótimo livro, gente, eu indico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e mais pra frente eu venho falando mais de algumas coisas que eu tenho gostado dele, tá bom? Pra compartilhar com vocês. Tenham um super beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.